Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma edição do nosso Tech Day. E hoje a gente vai tratar aí um assunto muito importante, que infelizmente, né, até pelas nossas, pela nosso histórico, pela nossa experiência em clientes, nós recebemos diversas demandas de clientes, infelizmente, às vezes pós-ataque ou na devida preparativa para evitar um possível ataque. A gente fala de backup. Mas por que o backup é tão importante, né? Por que eu tenho que ter uma solução de backup? E principalmente o que esperar de uma solução de backup? O que eu tenho que levar em consideração quando eu tenho um projeto e escolher um fabricante ou uma solução determinada para que me dê a devida segurança necessária que eu estou buscando e a tranquilidade. Então, esse é o assunto de hoje. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nós trouxemos pessoas extremamente importantes aí que estão muito próximo da task. Alguns clientes já têm aí o conhecimento, já conhecem os nossos apresentadores de hoje. Então hoje eu vou apresentar para vocês o Huber. Ele vai falar sobre Vim. Ele é especialista, engenheiro de vendas, especialista da Vim, e juntamente com ele a gente tem o Genilson, que é um engenheiro de sistemas da Exagrid. Então, esse conjunto de soluções tem dado muito certo, tem dado muito match aí quando a gente tem conversado, principalmente nos projetos de backup que a gente apresenta para os nossos clientes. Já temos vários cases de sucesso, então a gente resolveu trazer um pouco dessa expertise para vocês de hoje. Então, para a gente já partir para o que interessa, quero fazer as devidas apresentações. Huber, seja muito bem-vindo ao nosso Tech Day de hoje. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Genilson, muito obrigado por estar aqui com a gente também. Na sequência aí da nossa apresentação, eu vou passar a palavra para o Huber. O Huber vai começar falando um pouquinho de Vim, e aí o Huber faz aí a troca de bastão, passa para o Genilson, e depois a gente volta aí com um bate-papo aí para finalizar o nosso Tech Day de hoje. Então, nossa previsão aí terminar perto das 11 horas. Novamente, né, vou deixar alguns comunicados importantes, né, os microfones de vocês, as câmeras estão abertas. Se não conseguir, manda uma mensagem aqui no privado que a gente libera para vocês. Mas é aquela dinâmica de sempre que vocês já conhecem. Façam as perguntas, interajam. Aqui não é um webinar, aqui é um bate-papo sobre tecnologia. Então, fica o convite para vocês. Tá bom? Huber, é contigo, irmão. Bem, bora lá. Obrigado aí pelo convite, primeiramente. Júnior, se você quiser já explodir a apresentação aí, por favor. Então, assim, como objetivo, tá? Sendo bem direto, complementando o que o senhor falou, a ideia é a gente fazer um overview. A gente tem poucos minutos ali e tem um público do mais variado, digamos assim. Então, o objetivo é a gente ser o mais superficial, não aprofundar tanto, né, dentro da apresentação. E aí, conforme a gente for apresentando, se tiver alguma dúvida pontual, seja mais técnico, mais comercial, fiquem à vontade aí para fazer a pergunta, tá bom? Então, reforçando, eu sou o Roberlânio Correia, trabalho aqui na Distec, então tem meu e-mail, tem meu contato, fiquem totalmente à disposição para entrar em contato e tirar qualquer dúvida que tenham aí referente a qualquer tipo de assunto voltado à tecnologia. Se eu não souber a pergunta específica, a resposta da pergunta, eu vou correr atrás. Roberto, deixa eu só fazer um último aviso que eu acabei até esquecendo de falar. Tranquilo? Esse bate-papo está sendo gravado, tá? Então, para quem de repente precisou dar uma saidinha e voltar e perdeu alguma parte, depois me chama no privado ou, né, chama o teu agente comercial e a gente disponibiliza o link da gravação. Perfeito, então eu vou tomar cuidado com o que eu falo aqui, né? Porque já está sendo É gravado. isso aí. Bem, bora lá. Gina, você pode passar para o próximo aí. Tá, então, resumo, né? A gente vai falar um pouquinho aqui de Vim inicialmente, é bem superficial, e depois a gente vai falar bastante sobre repositório. Então, a Vim é uma ferramenta de backup, então, reforçando aí para quem não conhece a Vim, é uma ferramenta de backup, ela é consolidada no mercado como uma ferramenta de backup. A gente vai ver algumas variações que ela tem sofrido durante o tempo, que o pessoal ainda continua somente com com a mentalidade de ferramenta de backup. Então, o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é o seguinte. Mas o áudio está um pouco... Alguém está com dificuldade de áudio aí? Estou vendo no chat. Estamos Vocês vindo bem, estão Roberto. com eco? Que colocaram no chat que estava com um pouco de eco aí no...
No áudio? Não sei se... ok. Acho que aqui tá ok. Então, beleza. Conseguimos. Então, vamos lá. Então, a Vin ela fez um estudo com os clientes dela, digamos assim, com toda a base de clientes dela, e os principais pontos que ela levantou foi o seguinte: todos os clientes eles estão buscando tolerância zero para tempo de atividade, manter o backup, né, protegido contra hustle, esse é um outro ponto. E aí a gente entra dentro de mutabilidade, que é um assunto que todo mundo comenta, mas muita gente ainda não entende como isso se comporta, como obter imutabilidade, a que nível se trabalha mutabilidade, né? Nível de software, nível de repositório, nível de rede, enfim. Atingir os objetivos de conformidade e retenção, tá? Esse é um outro ponto. Recuperação independente das limitações do storage. Aqui eu já vou dar um overview, que é o seguinte: num projeto de backup é muito comum a gente observar que, ao desenhar essa solução, o escopo do projeto, não se dá tanta atenção para retenção em repositórios. É tratado como mais do mesmo, né? É a pontinha do projeto. Geralmente o cliente ele tem um projeto de refresh data center, faz toda a troca do parque de servidores, storage, rede, e aí o backup é tratado como uma fatia pequena ali, não tão importante. E aí a gente acaba tendo vários erros, e aí os erros só são, como eu posso dizer, mais transparente quando é necessário fazer um restore. E aí o cliente descobre que ele não tem a possibilidade de fazer o restore por N motivos, tá? E aí dentro da apresentação de Exagate a gente vai entender alguns pontos, alguns motivos pelo qual a gente não consegue fazer esse restore com qualidade, ou não consegue fazer definitivamente. Então, proteger dados da empresa é on-premise. Eu coloquei on-premise aqui, mas quando a gente está falando em nuvem, já tem uma camada de proteção embarcada. Então, por isso que eu coloquei aqui on-premise, porque o cliente que ele tem todo o dado dentro de casa, ele é responsável por todo o dado, né, por toda a infraestrutura. E isso é, digamos, mais difícil ainda de gerenciar do que o cliente que está em nuvem. Ok? Pode ir para o próximo, Gênesis. Então, reforçando o que é a Vim, né? A Vim hoje está com o Vim Platform. A Vim Platform, ela protege nuvem. Então, a gente tem um ambiente de nuvem aqui, SaaS, aplicação, ambiente virtual e ambiente físico. Reforçando pontos importantes que a gente tem aqui de novidades. A gente protege Salesforce. Então, clientes que têm uma base de dados que está preocupado com o usuário que entra e destrói a base, deleta, tira informação, suja as informações preenchidas dentro do Salesforce com informações inválidas. Então, o cliente que está preocupado com a base de dados do Salesforce, a gente tem a possibilidade agora de proteger. Office 365 é um outro ambiente que a gente tem muito chão, então tem muito cliente que não entende os riscos e as necessidades que hoje, por exemplo, a LGPD pede com relação à proteção de dados, a controle do dado. Então, é mais uma oportunidade que você tem de bater na porta do teu cliente, explicar o porquê, conta com a gente para a gente reforçar quais são os benefícios que se tem ao fazer backup do Office 365. Olhando para o ambiente virtual, a gente tem a inclusão do Nutanix, aí já tem um tempinho, e do Red Hat. Então, hoje não é suportado apenas o Hyper-V e o VMware, como era no passado. Então, clientes que você bateu na porta no passado, que tinham Nutanix e Red Hat, agora eles são suportados. Um outro ponto que eu acho super importante é todo projeto de backup, gente, é importante sempre validar a matriz de compatibilidade de software. Então, é muito comum a gente ainda chegar num projeto, apoiar no projeto e a gente olhar para a infraestrutura do cliente, descobrir que ele está usando uma versão muito antiga, que não foi validada na matriz de compatibilidade, e, consequentemente, o cliente vai comprar essas licenças, vai fazer a implementação e não vai ter sucesso, não vai ter êxito na hora do deploy. Então, ele só vai descobrir isso na hora do deploy, vai ter que fazer backup de uma outra forma, e às vezes até inviabilizando o escopo do projeto. Tá? Falando um pouquinho de produtos, então a gente tem o VAS, que é o primeiro item à direita, o Vim Availability Suite. Ele é a suite do Vim, então ele entrega tanto o backup replication, que é o segundo item, quanto a gestão do backup, que é o Vim One. Então o VAS ele é um combo, né? É um kit. E o Vim Backup Replication é só o backup e replicação. Vim Availability Suite
ele entrega o Vim Backup Replication mais o Vim1, transformando isso num switch, transformando um combo em um combo. O Vim Backup para Office 365 é o Vim para Office 365. Sempre importante lembrar que ao fazer backup com Office 365 é necessário ter uma infraestrutura para fazer a instalação do Vim Backup para Office 365. Um outro ponto importante é que todos os clientes que já estão fazendo backup para Office 365, que vocês venderam um projeto de Vim Backup para Office 365, ele tem integração agora com o Vim1 de forma gratuita. Então, é uma forma de você voltar no seu cliente e ganhar uns pontinhos ali de relacionamento, informando ele sobre esse benefício que a Vim está entregando para os seus clientes. Então, volta no seu cliente e fala, senhor cliente, o Vim agora, para Office 365, ele integra dentro da console de gestão do Vim1. Qualquer item que eu falar aqui que vocês não tiverem conhecimento, de novo, a gente está falando de forma superficial, reforço que fica nossos contatos, a gente pode conversar posteriormente, mais detalhado, seja com vocês ou com o cliente de vocês. O VimDR Orchestrator, ele é um otimizador, automatizador de backup e recuperação do backup. Então, ele vai fazer toda a automação de disaster recovery. Então, um cliente que já tem um Vim Backup sendo executado, ele pode licenciar as VMs que ele deseja fazer um serviço de replicação automatizada, onde, em caso de desastre do lado A, ele consegue chavear esse ambiente para o lado B de forma automática, com relatórios. Ele consegue, por exemplo, ter relatórios de tempo de chaveamento, ele consegue ter relatório de quanto tempo a aplicação vai demorar para subir, independente se você já está fazendo um teste ou não. Então, você consegue prever essa virada, esse chaveamento. Então, é uma ferramenta muito completa ali para orquestração de DR, ok? E o Castem, que é uma outra ferramenta que a gente tem conseguido bastante aderência, que é uma ferramenta de backup de containers. Então, o cliente de vocês que está trabalhando com containers, é uma ótima oportunidade de conversar com esse cliente, porque muitas das vezes isso é feito pelo desenvolvedor, e a gente tem algumas formas de automatizar, por exemplo, chaveamento de ambiente. Então, você consegue levar um ambiente de containers de uma plataforma para outra plataforma, migrar de forma automática, evitando alguns erros comuns que a gente vê no mercado. Então, não é só mais uma ferramenta de backup. Ela ajuda a você a transformar e fluir de ambientes de forma automatizada e dinâmica. Ok? Você pode ir para o próximo, Gilles, por favor. Aqui é um modelo de deploy. Então, para quem é mais técnico, eu deixei esses exemplos aqui. Então, a gente tem o cenário 1. O cenário 1 é o mais comum para clientes pequenos, né? Vamos colocar aí até 150 VMs, até 200 VMs a gente consegue pôr, dependendo ali do tamanho da VM, dentro de um único host. Então, você vai ter o VBR, o VBEM e o Vim1, tudo em um único host, tá? Um único servidor, seja físico ou virtual, com as 3 aplicações, ok? Dúvidas aqui? Tem uma pergunta aqui, Ruber. Opa. O pessoal está mandando aqui para mim. Talvez não esteja muito familiarizado com as nomenclaturas. Pode falar um pouquinho aí sobre o que é o VBR, o VBEM e o WAN? Não, tranquilo, perfeito. O VBR ele é o Vim Backup Replication, então é o Vim Backup Server, ele que tem todos os componentes do Vim, tá? Inclusive o VBEM, ele está incluso dentro do VBR, o Vim1 não, tá? Eu deixei o VBEM aqui discriminado porque muita gente... Isso aqui é gratuito, tá? Já está incluso dentro da licença. É uma forma web de se gerenciar o seu backup, de se olhar para o seu backup, e a maioria dos clientes não utiliza diretamente a console do VBR. E com isso ele acaba dando acesso para pessoas à sua console de backup. E aí tem alguns riscos, por exemplo, vazar uma chave, um acesso malicioso ao seu Vim Backup Server. Então, qual é o ideal? O ideal é que somente o operador de backup tenha ali as credenciais, né, do Vim Backup Server, e o VBEM seja uma outra forma de você entregar isso para o time de suporte, para o time de monitoramento, por exemplo. Então, o Vim Backup Enterprise Manager, ele é uma ferramenta de gestão do backup, ok? De forma web. Tranquilo? No segundo cenário, a gente tem o mesmo exemplo, tá? É só uma forma de se distribuir, onde eu divido o VBR, né, que seria o Vim Backup Server,
Vim Backup Replication, mas está dentro do Vim Backup Server, o VBEM e o Vim1 dentro de um outro host, tá? Aqui é mais por questão de gosto, tá bom? Não tem ali uma forma correta ou uma forma errada. Vai do gosto e do tamanho do ambiente, tá? O cenário 3 entra praticamente idêntico ao cenário 2. O cenário 4 que é o que é mais específico, tá? O cenário 4 é quando você tem um cliente que ele tem uma infraestrutura complexa, com mais de um site, que tem muita VM, e aí acaba sendo necessário você ter um recurso exclusivo para cada componente. Então, exemplo, eu vou colocar o VBR, né, o Vim Backup Server, o Vim Backup Replication dentro do host 1, vou pôr o proxy dentro do host 2, vou pôr um gateway dentro do host 3, vou pôr o Vim1 dentro do host 4, ou até mesmo tem cenários que eu preciso de mais de um host para o mesmo componente. Exemplo, vou ter dois proxies, eu vou ter um proxy no servidor 1, um proxy no servidor 2. De novo, pode ser um ambiente físico ou virtual, tá? Você pode ter uma máquina física para cada componente ou máquina virtual para cada componente. Tranquilo? Próximo, Genius, por favor. Aqui só reforçando o que é cada coisa. Então, o Vim Backup Server é o orquestrador dos jobs, ele gerencia todos os componentes do Vim. O que é importante reforçar, ele é uma aplicação Windows. Então, eu vejo muita gente vendendo a licença do Vim e não se preocupando onde ela vai rodar. Sempre que eu vender o Vim, uma licença do Vim, ele vai ter que rodar em cima de uma aplicação Windows. Então, eu tenho que prever um recurso computacional para isso, seja uma VM ou um servidor físico, e uma licença do Windows, se o cliente não tiver. Ok? Lembrando que, de novo, pode ser físico ou virtual. O proxy, ele é o responsável por fazer a compressão, deduplicação e criptografia do backup, tá? Então, esse só para demonstrar o recurso. Esse sim pode ser Linux ou Windows, tá? Lembrando, de novo, de validar a versão, se o cliente já tiver o licenciamento, validar se a versão que o cliente está utilizando é compatível. E aqui vem o repositório, que é muito importante reforçar, que é o local onde é armazenado o backup, ok? Ele é dividido em desempenho e capacidade. Então, você pode ter uma camada de desempenho e uma camada de capacidade. Aqui os exemplos de repositório. Então, a gente tem storage atachado direto, que é um exemplo de repositório. Então, pode ser um servidor com disco na barriga, um Linux com um servidor com disco na barriga. Um NAS, tá? Você pode comprar um NAS para ser repositório. Toma cuidado, porque aí você limita muito os recursos do Vim. Você praticamente só vai conseguir fazer restore, backup restore, mas não tem muita feature aqui do Vim. A gente pode conversar sobre isso mais especificamente, mas tome cuidado com o NAS. E aí vem os appliances de compressão e de duplicação, tá? Data Domain, o Exagrid, que o Genius vai abordar bastante, Store11 e Quanto. E os objetos storage, que são storage account de AWS, Azure ou Service Provider. Pode ir para o próximo, Genius. Aqui só reforçando o tempo vezes eficiência. Então, enquanto você quer uma janela curta de backup, você precisa ter menos eficiência de dados. Você não consegue ter os dois, tá? Então, é muito importante na hora de fazer o dimensionamento do seu backup, tomar cuidado para não frustrar o cliente na hora da implementação, na hora dos testes. Você compra um equipamento que ele vai entregar um tempo curto de backup, então ele não vai ter eficiência. Por exemplo, eu fiz um backup de 22 GB, ele não vai ter eficiência de dados. Ele leva um curto tempo de janela de backup, só que ele vai entregar praticamente 1 para 1. Se eu vou para um cenário que eu entrego muita compressão e deduplicação, muita eficiência, eu demoro muito tempo, só que eu utilizo menos espaço do meu repositório. Então, isso aqui é só para vocês lembrarem de que isso é importante e dentro da apresentação de Exagrid vocês vão ver mais detalhes de como isso se comporta. Pode ir para o próximo, Linus. Reforçando que enquanto mais tempo você tem sua janela de backup, enquanto mais tempo você demora para fazer o backup, mais tempo você fica com o snapshot da máquina ativo. E esse snapshot está rodando dentro da infraestrutura produtiva. E isso compromete tanto a volumetria do seu storage produtivo, quanto o desempenho do seu storage e da sua infraestrutura. Então, reforçando, todo projeto de backup você tem que ter certeza que o seu cliente tem pelo menos 20% de armazenamento livre dentro do storage, para suportar a criação desses snapshots para a realização do backup. Ok? Dúvidas? Tranquilo? Beleza. Da minha parte acho que está tranquilo. Obrigado, Ruber. Eu vou passar direto para o Genilson.
que acho que é importante, né, Genilson, a gente já pegar o gancho do que está sendo falado pelo Huber, e aí no decorrer da apresentação tem algumas perguntas aqui, mas vamos deixar rolar, e aí na medida que a gente for passando os slides, a gente vai complementando aí, tudo bem? Então a palavra está contigo, Genilson. Maravilha, obrigado, Luciano. Bom dia aí a todos. Bem, dando continuidade aqui ao que o Huber já apresentou para vocês, né? Então, vou trazer um pouco aí da questão da camada de armazenamento, né? Então, esse slide é bastante legal, que ele sintetiza, né, de uma forma bastante clara, onde que a solução Exagrid, que é esse repositório de armazenamento para backup em disco, se posiciona na sua infraestrutura, tá? Então, como a gente pode visualizar aqui, né, nós temos aqui o ambiente produtivo, compostos ali pelos diferentes servidores, né, com as diferentes aplicações, seja rodando em storage de dados ou em storage de SAN. E aí, finalmente, temos também aqui o servidor de backup, nesse caso aqui, o Vim, né, que vai ser responsável por toda a orquestração, por toda a proteção desses dados produtivos aqui, né, e que, por sua vez, o Vim, então, ele vai capturar esse dado, vai trafegar pelo meio disponível aqui, que pode ser uma SAN ou uma LAN, e jogar esses backups aí para o Exagrid, que então o Exagrid é o responsável por receber esses backups e aplicar todo o armazenamento e todos os mecanismos para oferecer o máximo de eficiência, de performance e segurança a esses dados armazenados, tá? Porém, nada impede, né, vocês, por exemplo, de pegar esses backups que já foram armazenados no Exagrid através do próprio Vim armazenar num outro mecanismo de armazenamento, né? Então, tem muito cliente que tem o desejo, né, de armazenar esses backups externamente à infraestrutura, né, então armazenar numa fita, ou mesmo armazenar em uma nuvem pública, e aí, através do próprio Vim, é possível fazer isso de uma forma extremamente otimizada, uma vez que ele já se Ô, Genilson, só o teu áudio tá mudo. Acho que se puder voltar um pouquinho ali, mutou. Oi, e agora? Agora sim. Desculpa, então, até que parte vocês ouviram? Desculpa. Volta um pouquinho, só perdemos só uns 10, 15 segundinhos aí. Tá, então toda essa parte, né, de movimentação, né, dos backups que foram armazenados no Exagrid para um outro meio de armazenamento, pode ser uma fita, um object storage, né, fazendo uso, por exemplo, de uma nuvem pública, isso daí é possível ser feito, e tudo isso orquestrado pelo próprio Vim, com a vantagem de que você não tem que executar um outro backup diretamente do seu ambiente produtivo, né? Você pega esses backups que já foram armazenados no Exagrid e consegue fazer essa movimentação para essa outra camada, armazenamento, ok? Além disso, caso vocês tenham, né, mais de um site e deseja ter uma maior contingência, né, com o Exagrid é possível ter esse cenário implementado a partir do momento que essa replicação é feita pelo próprio Exagrid de forma otimizada, porque o Exagrid se beneficia aí da tecnologia de desduplicação para oferecer só não uma eficiência no armazenamento, mas também quando se tem a necessidade de replicar esses backups entre diferentes localidades. Então, é dessa forma que o Exagrid se posiciona na infraestrutura. O que é importante destacar que o Exagrid ele busca trazer uma simplicidade aí na integração à sua infraestrutura, uma vez que toda a conectividade dele com a sua infraestrutura se dá através de LAN, tá? Então, a gente tem aí a possibilidade de trabalhar com 10, 25 e para alguns modelos, inclusive até 40 gigas. Então, isso significa que não temos aí placas FCs, né, para ser conectado na SAN, justamente que a gente entende que hoje são raros os clientes que fazem uso, né, desse tipo de integração devido a toda a complexidade, justamente por não entregar nenhum benefício aí comparado ao uso aí da própria LAN, tá bom? Genilson, tem uma pergunta aqui. Pela topologia que está sendo apresentada, é possível afirmar que todos os projetos e todos os backups usando o Exagrid são imutáveis? Sim, afinal essa é uma característica padrão do Exagrid, que mais para frente eu vou comentar sobre isso, tá? Então, todos os backups que são armazenados no Exagrid, né, eles se beneficiam de vários recursos aí destinados à segurança, e um desses recursos é exatamente a imutabilidade. Só que é importante destacar que a gente não fica limitado só a esse recurso. Então, hoje a gente encontra no mercado
muitos fabricantes e profissionais colocando a imutabilidade como a resolução definitiva aí, né, nessa questão de proteção contra ransomware, mas a gente sabe que a gente não pode ficar limitado só a esse recurso. É importante que a solução traga, né, ofereça outros recursos, e aqui ao longo da apresentação eu vou detalhar melhor isso. Ok? Perfeito. Vamos lá. Bem, quando a gente fala em requisitos de armazenamento, né, que vocês hoje clientes olham, né, para backup, é exatamente o uso da tecnologia de desduplicação para entregar tanto eficiência de armazenamento como eficiência quando eu tenho a necessidade de replicar esses backups entre diferentes localidades. E essas duas necessidades, né, elas já vêm sendo endereçadas há décadas, né, há bastante tempo aí, pelas soluções de armazenamento, principalmente pelos appliances encontrados hoje. Porém, hoje está nítido, né, que só essas duas características, essas duas necessidades não são suficientes. Vocês, clientes, estão buscando muito mais quando realmente olham, né, e decidem investir em um appliance de backup, né, um repositório de backup. E essas características, né, a mais que eu destaco aqui, é muito relacionado à questão da performance, seja para backup, mas principalmente para recuperação, tá? Então, esse é um ponto que a Exagrid consegue também ajudar vocês a endereçar aí no dia a dia. Assim como também, né, não poderia faltar a questão de recuperação contra ransomware. Então, diante de todo esse momento que nós temos aí, né, presenciado aí nos últimos anos, é extremamente importante, né, que a solução de proteção de dados ofereça mecanismos para justamente garantir a integridade e a segurança a esses backups armazenados. O Exagrid traz os recursos inovadores e diferenciados em relação a isso, mas ao longo da apresentação eu vou detalhar aqui melhor para vocês. E, por fim, que eu destaco aqui é a questão da escalabilidade, né, principalmente buscando preservar o investimento já feito na solução. Então, aqui a ideia é que, conforme o seu ambiente produtivo cresça, você consiga acompanhar esse crescimento, né, a partir da sua infraestrutura de armazenamento de backup, justamente se beneficiando do investimento que você já fez na solução. Ou seja, você não tem que abrir mão do modelo que você investiu há pouco tempo, né, para fazer a aquisição, adquirir um modelo maior que vai suportar esse seu crescimento. Então, o Exagrid ele consegue atender essa característica de uma forma extremamente simples. E é exatamente esses requerimentos, essas necessidades que eu compartilhei, tá? Que vocês vão ter aí com a solução Exagrid, que mais para frente eu vou detalhar aí para vocês como a Exagrid endereça cada uma delas, tá bom? Mas antes até de falar como é que a Exagrid endereça essas necessidades, é importante contextualizar um pouco aí, né, as soluções que a Exagrid concorre. Então, quando a gente fala hoje em armazenamento de backup em disco, basicamente qualquer disco pode ser considerado um repositório, armazenamento, inclusive até um servidor com vários discos na barriga, né, onde você vai ali, apresenta o seu servidor de backup, e o seu servidor de backup, né, utiliza o próprio mecanismo de desduplicação de eficiência que ele fornece. Só que nesse caso tem vários pênaltis, né, porque você como cliente estará assumindo todo um risco, né, ao adquirir, implementar uma solução como essa, porque você está pegando um equipamento, né, uma solução ali, e designando um caso de uso que não é o propósito dele, né? Então, quando a gente fala em proteção de dados, a gente está falando em uma disciplina, tem todas as suas particularidades, que é extremamente importante que vocês adotem e trabalhem com soluções especializadas para isso. E entre essas soluções especializadas estão os appliances de desduplicação, onde os mais conhecidos, né, hoje aí no mercado são os appliances de desduplicação inline, como são conhecidos, que eu, para citar alguns nomes para vocês terem referência, o próprio equipamento da Dell Data Domain, a HPE tem, a Quanto, então são alguns fabricantes que trabalham com esse conceito, tá? E, porém, esses equipamentos, apesar deles existirem há décadas, tecnicamente eles têm uma limitação que é muito destinada à questão da performance. Por quê, né? Esses equipamentos, a ideia deles é, conforme os backups cheguem, automaticamente ele já recebe esses dados e automaticamente já desduplique eles. Então, isso significa que são equipamentos que estão utilizando bastante recurso computacional, está adicionando mais processos à sua operação de backup, que isso faz com que haja um impacto aí na própria performance aí, tá bom, do backup.
Porém, quando a gente fala em backup, essas soluções concorrentes hoje já encontraram formas de endereçar isso, só que eles não encontraram formas de endereçar isso relacionado à recuperação. Por quê? Quando esses equipamentos eles precisam recuperar, eles caem em um processo conhecido por reidratação. Aquele processo que você lê todo aquele pool de desduplicação para justamente formar e trazer novamente só aquele conteúdo, aquele dataset que você necessita para a recuperação. E esse processo ele é extremamente lento. Então, sempre que você vai executar uma recuperação de um dado desduplicado, essa recuperação ela será lenta, né? O próprio mercado hoje já fala que ela costuma ser de 3 a 8 vezes mais lenta comparado ao seu próprio backup. Isso significa que se você levou 10 horas para fazer backup daquele conjunto de dados, você vai levar entre 30 a 80 horas para recuperá-lo. E essa é a grande limitação que os clientes possuem hoje com essas soluções concorrentes. Tá ok? Genilson, até aproveitando um pouco esse gancho que você está falando de deduplicação ou desduplicação, né? Você tem algum caso real que você possa compartilhar aqui com a gente, falando exatamente sobre essa diferença de performance entre um appliance de deduplicação inline versus o Exagrid? Perfeito, temos sim. Teve até um caso bastante interessante que um cliente que já era o usuário da solução Data Domain, tá? E entendam que quando eu falo solução Data Domain, não é um modelo antigo que estava extremamente defasado, que não conseguia entregar performance. Pelo contrário, um dos modelos mais novos, tá? Na verdade, o modelo mais novo. E aí esse cliente estava extremamente descontente com os resultados ali. Aí ele pediu para a Exagrid colocar uma caixa no ambiente dele, a gente fez um teste e pegamos os mesmos datasets e comparamos em ambas soluções. O cliente ele selecionou uma máquina virtual, com o Data Domain ele levou 7 horas e 40 minutos para recuperar essa máquina para o ambiente produtivo dele. Tá? Novamente reforçando que se tratando de um modelo atual. Já com o Exagrid, esse tempo de recuperação foi concluído em 1 hora e 25 minutos. Então, isso realmente mostra aí a diferença que o Exagrid consegue oferecer em relação à performance, justamente endereçando, né, esse gap tecnológico que as soluções concorrentes possuem. E aí, como que então o Exagrid endereça isso, né, pessoal? Então, o Exagrid, ciente de todos esses desafios que essas outras soluções possuem, ele traz um conceito diferente. Então, quando a gente olha para os appliances Exagrid, estamos falando em um appliance composto por 2 distintas camadas. Então, nós temos ali a primeira camada, que é a Land Zone, que é a camada onde o Exagrid vai receber esses backups e irá armazenar. A diferença é que nessa camada nós não empregamos a desduplicação. Isso significa que toda a performance que o Exagrid entrega para backup como para recuperação é baseada única e exclusivamente na escrita do próprio disco, tá? Claro que tem toda a questão aí de um file system otimizado para backup, que entra naquela questão da especialização, como eu comentei, né? Mas o grande objetivo aqui é poder fazer esses backups e essas restaurações sem ter a dependência da desduplicação, ok? E aí, como que isso funciona, né? Quando o Exagrid então, recebe esses backups aí do software de backup, do Vim, esses backups eles vão ficar armazenados aqui por um ciclo de backup completo, que é normalmente 1 semana, ao ponto que boa parte das recuperações, né, se dá através do último backup ou do backup realizado na última semana. Então, isso significa que aquela situação de reidratação que eu comentei anteriormente com vocês não se aplica aqui, tá bom? Bem, só que através desses backups que foram realizados e armazenados nessa Land Zone, né, de forma automática e transparente, o próprio Exagrid pega esses backups e copia eles para a segunda camada, que chamamos Repository Tier, e essa camada, né, como ela tem o objetivo destinado para longa retenção, aqui nós aplicamos a desduplicação. E nessa camada nós vamos obedecer todas as retenções estabelecidas pelo Vim, tá? Então, se você definir uma retenção ali dos backups diários, semanais, mensais e anuais, todos esses backups eles vão ser respeitados e armazenados nessa camada aqui, perfeito? Então, é dessa forma que o Exagrid endereça tanto essa questão de performance, como essa questão de eficiência também, ok? E também, graças a essas 2 camadas, a gente já endereça a questão da segurança, da proteção contra ransomware. Por quê? Os backups que estão armazenados aqui na segunda camada no repositório Tier, né, eles estão isolados da infraestrutura produtiva, uma vez que o software de backup ele nunca vai ter acesso, né, aos dados armazenados aqui, uma vez que toda a interação, né, do Vim com o Exagrid
sempre se dá através da própria land zone. Então, aquele conceito de air gap, aquele conceito de isolamento, que é uma boa prática aí que o mercado posiciona, o Hexagrid já consegue entregar isso de forma nativa, né, diferentemente das soluções concorrentes, ao ponto que você tem que adquirir mais appliances de backup, mais rack, mais servidores, switches e firewall para garantir esse isolamento lógico. No caso do Hexagrid, isso já é fornecido no mesmo appliance e de forma nativa. Bom, só que logicamente que graças a essa camada a gente não limita só a esse conceito de air gap, isolamento. Aqui a gente aplica também a imutabilidade. Então todos os backups, né, os dados que estão armazenados aqui, eles estão armazenados de forma imutável, garantindo a integridade a esses backups aqui. E pelo fato da gente estar entregando esse recurso de air gap nativamente, a gente também oferece um recurso chamado deleção atrasada, que é um período de proteção acrescida à própria retenção. Então, isso significa que quando um dado ele é flegado para ser deletado, né, do Hexagrid, na verdade, esse dado ele continua armazenado aqui de acordo com o tempo configurado, que pode ser de 1 a 30 dias, que é um tempo aí, né, para você justamente identificar um comprometimento no seu ambiente e poder recuperá-lo a partir dos dados dos próprios backups armazenados aqui, tá? Então, isso é um recurso bastante interessante, trazendo aí para uma realidade prática, né? Imagina que o atacante ele teve acesso ali ao software de backup, onde ele conseguiu listar as imagens de backup e mandar deletar. Se fosse numa solução concorrente, esses backups sairiam sendo deletados, mas no Hexagrid ele continua armazenado aqui de acordo com esse período configurado, tá? Além disso, o Hexagrid gera alguns alertas, né? Então ele fica monitorando ali, né, o comportamento, o uso do dia a dia aí do seu ambiente. Quando ele detecta alguma anomalia, ele automaticamente gera um alerta para você, sinalizando aí de um possível comprometimento, tanto na infraestrutura de backup, como eventualmente na infraestrutura produtiva. Além desses recursos aqui, o Hexagrid traz alguns outros, né, mas outros dois eu vou destacar aqui, que é importantíssimo, que é o segundo fator de autenticação. Então, sempre que o usuário ele acessa o Hexagrid, é interessante que ele utilize um segundo fator de autenticação, né? E o legal desse segundo fator de autenticação aqui nosso é que ele é baseado, né, naquele protocolo offline. Então isso significa que você não precisa ter uma solução corporativa. Você pode fazer uso, né, de soluções de dupla autenticação, como o Google Authenticator, Microsoft Authenticator, para trazer essa maior segurança aí, a solução, tá bom? A segunda característica é o que chamamos de dupla autorização, ao ponto que o administrador ele não sai alterando esses parâmetros. Na verdade, ele faz a solicitação de alteração desses parâmetros e essas alterações elas só serão aplicadas se um segundo usuário, que chamamos de Security Officer, acessar a console do Hexagrid com o segundo fator de autorização, um segundo fator de autenticação e, de fato, autorizar essas modificações. Então, todas as formas aí possíveis de ataque, né, Hexagrid pensou e ela procurou se, né, blindar com diferentes mecanismos, com diferentes funcionalidades, tá bom? Para finalizar aqui, o que é importante destacar, né, que a arquitetura ela é uma arquitetura também diferenciada. Então o Hexagrid trabalha com o conceito de arquitetura scale-out, então isso significa que você cresce de acordo com a sua demanda, tá? Então, isso aqui é bastante legal, que você não tem que adquirir de cara uma volumetria extremamente elevada ali para o seu projeto, mas você consegue investir de acordo com a sua necessidade, onde você pode começar investindo ali, né, para o primeiro e segundo ano, já tendo uma visibilidade da quantidade de equipamentos que você vai precisar para o terceiro, quarto, quinto, que seja, né, do ano, e aí você consegue já fazendo se planejando para fazer a aquisição desses outros equipamentos, né? Porque esses equipamentos adicionais se juntam à solução existente, formando a solução, tá bom? Isso é bastante legal, que por ser uma arquitetura scale-out, quando você faz essa expansão, você não expande só capacidade, você expande processamento também. Então essa é mais uma das vantagens que o Hexagrid traz, porque, né, mesmo a sua volumetria, né, de produção crescendo, você vai continuar atendendo a sua janela, né, de backup desejada, uma vez que com essa Hexagrid você estará adicionando processamento aí à solução, ok? Em relação ao vinho, o que é importante destacar que nós temos uma integração bastante diferenciada, uma vez que dentro dos appliances Hexagrid vai um componente do vinho chamado Data Mover, né?
que com esse componente a gente oferece uma maior segurança nessa conectividade. Então, quando você abre o servidor Vim, você não tem um volume, você não tem um NFS, um CIFS, né, um block device apresentado para esse servidor. Então, o atacante, caso ele venha ter acesso ao servidor Exagrid, ele não vai enxergar esses dados, né, esses volumes, né, correspondentes ao próprio Exagrid, uma vez que essa comunicação do Vim com o Exagrid se dá através de API, se dá através de uma forma segura. E através dessa conectividade, né, desse data mover, isso também acaba impactando na performance da solução também, ok? Então essa é mais uma vantagem que a Exagrid consegue oferecer aí para Vim. Para finalizar aqui, né, o outro diferencial que a Exagrid oferece é em relação ao suporte técnico. Então, costumo dizer que é um suporte técnico premium, né, uma vez que quando você, cliente, adquire o Exagrid, automaticamente você tem direito já a um engenheiro de nível 2 nomeado. Então, isso significa que todas as suas interações serão basicamente sempre com a mesma pessoa, tá, pessoal? Então, isso traz um atendimento mais, vamos dizer, humanizado, mais próximo. Inclusive, é prática da Exagrid, né, com que esse profissional ele seja responsável pela instalação da solução, pela instalação lógica, para garantir que as boas práticas estão sendo aplicadas e também, eventualmente, para ele já ter, né, conhecimento de todos os detalhes da sua infraestrutura, para que lá na frente, quando você precisar de um suporte dele, ele já vai ter essas informações, então vai ser um suporte técnico diferenciado. Por esse motivo que o nosso NPS é considerado aí, né, um NPS mais alto aí para essa parte armazenamento de backup, ok? Bem, para finalizar, né, as vantagens não param só na questão técnica, a gente tem benefícios na questão econômica. Então, quando você, cliente, adquire um Appliance Exagrid, esse valor é preservado por até 5 anos em dólar, tá? Então, isso é legal, que te dá uma visibilidade do investimento que precisará ser feito aí, tá? Então, isso vai até de encontro com aquilo que eu comentei, que diferentemente das soluções concorrentes, que você tem que fazer um investimento upfront, né? Então, se é um projeto para 5 anos, você já tem que ir lá e adquirir aquela quantidade de volumetria para 5 anos, sendo que inicialmente você talvez só vai utilizar 40%, 50% dessa capacidade toda e nem sabe se vai chegar a utilizar ela toda. Aí, no caso do Exagrid, a vantagem disso, né, a vantagem dessa política somada à arquitetura scale-out, como eu disse, é que você consegue fazer o investimento de acordo com a sua necessidade. Então, você consegue fazer um investimento por ano, tá? Além da questão da manutenção, né, que a Exagrid tem uma política onde a gente impõe um limite de aumento de 3% ao ano para evitar uma prática aí, né, de mercado de alguns concorrentes que vendem a solução com 1 ou 2 anos de garantia, e quando você vai fazer a renovação desse equipamento, a renovação acaba sendo o mesmo preço da aquisição, né? Então, a Exagrid, ciente dessa prática, acaba oferecendo essa política aqui também, tá bom? Fora a questão de atualizações, que graças a esse sistema scale-out é um processo extremamente simples, né? Você não tem que ficar movimentando appliances, nada disso. Simplesmente você adquirir esse appliance adquirido vai se somar à solução existente. Isso acaba facilitando o trabalho de quem é responsável pela tomada de decisão também. Então, você não tem que ficar pensando se você tem que adquirir um equipamento que vai te atender à sua necessidade hoje, mas caso você tenha aquele crescimento que você está planejando, você vai ter que substituir esse modelo por um modelo maior. Então, você sempre fica na dúvida qual modelo você adquire. No caso da Exagrid, não, né? Você adquire aquela quantidade de equipamentos, aquela volumetria para te atender a essa demanda atual, e caso essa demanda futura, de fato, ela ocorra, você faz a expansão de uma forma extremamente simples na solução, tá? Mas o conceito de obsolescência, então no Exagrid nós não temos esse conceito aplicado, então não é a Exagrid que determina o momento de você como cliente, né, quando você, cliente, deixará de utilizar esses equipamentos, né, mas sim, é você, o cliente, que determina isso, tá? Então, se você entende, né, que o equipamento está atendendo às suas expectativas, está te atendendo bem, você pode continuar renovando ele e continuar fazendo uso dele, independentemente se esses equipamentos já têm 5 ou 7 anos. E o legal é que você consegue mesclar tantos esses equipamentos que, depois de tanto tempo, já é de uma família anterior, com família de equipamentos novos. Então, você consegue fazer o máximo proveito da solução. Tá bom?
E, por fim, a questão de custos, né? Então, como podemos ver, todos os custos estão inclusos aqui, inclusive o custo de instalação também, tá? Então, essa é uma grande vantagem que a Hexagrid oferece. E aí, só para finalizar, por que a Hexagrid, né? Então, primeiramente, performance, né? Que é algo que certamente todos vocês aqui devem estar buscando aí para a sua solução atual de proteção de dados, assim como proteção assim como a questão de eficiência de armazenamento graças ao uso da dedicação, pensando até em retenções maiores em disco, né? O Hexagrid consegue oferecer isso, somado, né, aos mecanismos de proteção contra ransomware, tá? Que foi já comentado, mas todas as vantagens aqui do sistema Scale-out que já foi apresentado, somado ao suporte técnico premium, né, que é um grande diferencial que a Hexagrid traz, e quando a gente olha tudo isso, né, imagina se tratar de uma solução extremamente cara. Mas quando a gente faz uma comparação, né, com os principais concorrentes ali de appliance, de backup, eu vou dizer para vocês que não se compara um custo de um servidor, mas quando a gente se compara, né, com appliances de backup, apesar da Hexagrid entregar todas essas vantagens, financeiramente a gente se equipara, né, ali muito com essas outras soluções concorrentes. Tá ok, pessoal? Agora, se vocês permitem, eu vou aqui para um hands-on, compartilhar com vocês um hands-on bem rápido aqui da solução. Deixa eu só parar aqui o compartilhamento e compartilhar a nova tela aqui com vocês. Estão conseguindo visualizar minha tela aqui? Estamos vendo sim. Legal. Então, eu não vou decorrer todo o Hexagrid aqui, tá? Uma demonstração bem convencional, mas só vou abrir aqui e mostrar para vocês como essa integração é fácil, tá? Então, primeiramente, eu vou me logar aqui. Podemos ver que aqui nós temos o segundo fator de autenticação, né, configurado. Então, aqui, vocês não estão vendo, mas eu acho que talvez até aqui sim, né? Peguei aqui o meu celular, que eu tenho o Google Authenticator, que já está configurado esse recurso. E aí eu estou inserindo o token de 6 dígitos que ele gera. Então, aqui, já acessei o Hexagrid, aqui podemos ver, né, que temos um sistema, né, global, 2 sites distintos, então temos Boston, e no Boston nós temos 2 appliances aqui configurados, onde aqui a gente consegue ver, né, a capacidade que cada um oferece, inclusive como é que está a utilização de cada camada. Então, a primeira aqui em azul é correspondente à camada de land zone, e essa camada aqui em roxo é correspondente à segunda camada, o repositório TIA, tá? A questão, né, de alterar, né, a questão lá da dupla autorização que eu comentei com vocês. Então, nesse caso, eu estou logado como administrador. Perceba, se eu quiser alterar esses parâmetros que pode comprometer a solução, eu, como administrador, eu não tenho a capacidade de sair alterando de cara, mas sim de requisitar essas alterações, tá? Então, a partir do momento que eu venho aqui e altero, por exemplo, de 10 dias para 20 dias, eu faço essa requisição, que essa requisição vai aparecer para um segundo usuário, que é o Security Officer, que aí ele vai determinar se isso está autorizado ou não, tá bom? Mas, bem, não dá para decorrer tudo aqui, então eu vou ao que interessa, que é mostrar como que é feito essa integração, né, do Hexagrid com Vim. Então, eu vou vir aqui, vou criar, primeiramente, um share, que esse share vai ser o share que eu vou entregar para o meu servidor Vim, tá? Então, nós podemos ver aqui, né, todas as aplicações que o Hexagrid, tá bom? Suporta, a gente suporta mais de 20, tem algumas delas que não estão listadas aqui, mas a gente tem suportabilidade com essas outras aplicações, que a gente pode fazer uso de uma dessas opções aqui abaixo, tá?
Então isso é bastante legal, ao ponto que se eventualmente você já tiver uma outra solução de backup e ainda assim queira se beneficiar do Exagrid, tá? Vocês podem perfeitamente. Então, nesse caso aqui com o Vim, eu vou selecionar aqui o Vim como software de backup. O protocolo para integração, apesar dele suportar CIFS, SMB, a gente sempre recomenda o Datamover, tá? O servidor aqui que estará associado, né? A questão lá de alertas que eu comentei com vocês de uma forma bem rápida, pelo tempo, infelizmente não vou conseguir detalhar cada um deles, tá? Mas são alertas que ele gera aí sobre possíveis anomalias detectadas aí no seu ambiente. Seleciono um agente, né, que eu vou utilizar lá no Vim para integração com esse compartilhamento e clico em Create. Aqui nós podemos ver que esse share ele já foi criado, então se buscarmos aqui, esse share ele já foi criado aqui. Se eu quisesse eventualmente replicar esse share para uma outra localidade, basicamente ele já reconhece as localidades aqui, que eu poderia ter mais 15 localidades abaixo aqui, e basicamente eu só viria aqui, selecionaria essa localidade, clicaria ali em Create, que automaticamente ele já começaria a replicar esses backups que estão armazenados neste share para essa outra localidade, tá bom? Então, simples assim, no Exagrid, essa criação. No caso do Vim, né, é tão simples quanto. Então, basicamente, aqui no Vim, eu venho em Backup, Infrastructure, venho aqui em Backup, Repositories, botão direito, Add Backup, Repository. Aqui eu tenho todas as diferentes opções que o Vim disponibiliza. Nesse caso aqui, nós vamos na terceira opção, né, que é o Deduplication Storage Appliance, onde o Exagrid está listado aqui na segunda. Então, eu clico aqui em Exagrid. Aqui eu vou dar o nome do repositório que eu desejo. Nesse caso que eu vou colocar o meu nome para depois identificar facilmente. Qual o repositório que eu vou utilizar? Então, seleciono ali o repositório, clico em Populate, ele vai me trazer todos os shares que esse Appliance Exagrid possuirá, que já foi criado. Aqui, então, podemos visualizar esse share que acabamos de criar, né, o Geviana. Eu vou, então, aqui em Next. Aqui, basicamente, aqui eu não preciso alterar nada, tá? Posso manter esse limite de concorrência para 10 inicialmente, depois, de acordo com a minha operação, eu posso alterar isso, tá? Inclusive, as boas práticas para o Exagrid já vem marcado, então não preciso desabilitar, alterar nada disso. E aí, a partir daqui é Next, Next, Finish. Eu vejo que o Gabriel, você levantou a mão, fica à vontade. Nilson, aquela questão ali do XFS, o Fast Cloning ali, ele suporta também? Suporta, exatamente. Isso daí é uma funcionalidade que foi disponível no Exagrid versão 6.2 e no Vim 12, ao ponto que quando você tem backup sintético full, né, esse processo, então, no Exagrid, ele é realizado de uma forma muito mais rápida quando comparado às próprias versões anteriores, tá? Então, ele já pega todos esses dados que estão no Exagrid, na própria Link Zone, e ele já cria esse novo baseline full, de uma forma extremamente rápida. Tá bom? Entendi. É que eu vi ali que na hora que você estava adicionando o repositório ali, ele não estava marcado, mas estava com, entre parênteses ali, como recomendado. Não sei se seria o caso de... seria as boas práticas do Exagrid. Seria. Isso. A partir do momento que você tem o Vim 12, a boa prática é que você habilite aquela caixinha, tá bom? Sim. Peço desculpa aqui que eu fui tão rápido, né? Que a ideia é só mostrar a integração mesmo, mas falando em boa prática, a boa prática é que você marque ela mesma. Uhum. Tranquilo, obrigado. Imagina. Bem, então aqui nós já temos o repositório criado, né? Apontando aí para o Exagrid, tá? Aí, a partir disso, é só eu vir aqui criar essa política. Dá o nome aqui também, Geviana, para identificar depois. Vou selecionar só uma máquina aqui para mostrar isso somente para vocês. É um ambiente muito pequeno, tá? É só mais para
demonstrar conceitualmente como o produto funciona. Então, aqui agora eu venho e seleciono o repositório, né, que eu desejo utilizar. Nesse caso, vamos selecionar aquele que acabamos de criar. Aí, no caso aqui, eu determino qual as retenções, né, que eu desejo aplicar para esse CLAD, para esse backup. E aqui o que é legal, tá, pessoal? No caso do Hexagrid, eu não sou obrigado a desabilitar a desduplicação e nem a compressão do VIM, tá? Então, o Hexagrid permite com que você ainda assim faça backup utilizando esses mecanismos de eficiência de armazenamento que o próprio VIM disponibiliza. O único detalhe é que na compressão a gente suporta essas duas aqui, Dedupe Friendly e Optimum, tá? E aí, em cima disso, né, o Hexagrid, ele ainda assim consegue desduplicar em cima desses dados que já foram enviados pelo VIM de forma desduplicada, tá bom? Então, aqui eu posso deixar tranquilamente marcado. Inclusive, ele já vem dessa forma. O Next, Apply. E aí, nós temos, então, aqui a política criada. Ela já apareceu aqui. E aí, eventualmente, ela vai rodar de acordo com o schedule. Como não foi definido nenhum schedule, eu posso vir aqui, botão direito, Start. E aí, nós temos, então, né, o backup sendo executado e eventualmente sendo armazenado aí no Apply, Hexagrid, tá bom? Eventualmente, né, eu não vou ficar aguardando aqui a conclusão desse backup, porque até esse laboratório, o objetivo dele não é estressar a performance, nada disso, é mais questão conceitual mesmo, né, tanto que ele está conectados aqui todos esses equipamentos numa rede básica de 1 GB, tá? Mas se eventualmente assim que a escrita desses backups, né, começarem, né, no Hexagrid, a gente consegue acompanhar quanto de performance esse Appliance está entregando aqui, tá? Normalmente aí em redes, em ambientes produtivos, esses gráficos aqui chegam a topar aí na média aí até para mais de 1 gigabyte por segundo, tá, pessoal? Então, é bastante comum a gente ver esse throughput todo. Como eu disse, né, como esse ambiente ele não é propósito, não é performance aqui, mas sim na questão mais conceitual. Então, infelizmente, por esse motivo, a gente não vai conseguir olhar uma performance tão alta, elevada. Mas a ideia com essa demonstração era isso, tá? Então, mostrar aí para vocês que a integração do Hexagrid com o VIM ela é extremamente simples, tá bom? Então, me coloco aí à disposição para dúvidas. Genilson, só uma questãozinha. A gente tem alguns clientes aqui que eles já nos questionaram sobre a parte de imutabilidade do backup, né? Ok. O Hexagrid, ele tem essa funcionalidade nativa ou como é que funcionaria? É nativa, tá? Então, a lei da imutabilidade, né, a gente que com essa funcionalidade a gente garante que todos os backups que estejam armazenados no repositório TIR estejam armazenados de forma íntegra, mas somado a isso, a gente tem também a questão do non-network phase, que é o conceito do isolamento, né, do air gap, que a gente já consegue oferecer isso também nativamente da solução e somado aí com a deleção atrasada também, que é exatamente aquele período de proteção acrescido ali à própria retenção estabelecida. E mais a questão do segundo fator de autenticação e a dupla autorização. Então, esses são os mecanismos de segurança principais que a solução disponibiliza. Entendi. Mas então, se eu chegar ali dentro do VIM mesmo, dentro do disco do backup e tentar deletar um restore point ali, ele não vai deixar, né? Se tiver dentro da data de imutabilidade. Definida dentro do Hexagrid. Isso mesmo. Ah, entendi. Bom. Mas que você também tente isso via VIM, tá? Mas dentro do VIM você tente deletar, você não vai conseguir. O VIM vai dar um ok, mas não vai estar deletado. Isso que é o legal, né? Porque o atacante ele vai achar que conseguiu e ele pode já, de repente, atacar o ambiente produtivo e achando que o cara perdeu o backup, ele não vai ter perdido o backup. Então, justamente essa era a minha pergunta. Porque eu sei que a gente configurando um repositório XFS com um Ubuntu, por exemplo, quando você vai adicionar o repositório ali, ele fala que
ali na hora de configurar o job, ele já vê a imutabilidade, né? Aí dentro do Vim, quando você vai tentar deletar, ele já não deixa. É isso aí. Um ponto importante que você falou aí do Ubuntu, cara, de novo, se você trabalha com Ubuntu e trabalha com compressão do Vim, por exemplo, você tem ali o penalty de performance. Compressão, deduplicação, ainda mais agora que na versão 12 o Vim não tem mais a compressão global, né? Ela é por job, digamos ali, por objeto. E aí você tem que estressar mais o processador para ter uma mesma qualidade que você tinha, por exemplo, de compressão na versão anterior. Então, cada vez mais você tem que pensar no objetivo, no qual é o seu objetivo, né? Se você está procurando somente a imutabilidade, ok, o Linux atenderia. Se você está procurando imutabilidade e velocidade, você não poderia habilitar a compressão lá dentro do Vim e trabalhar com 1 para 1, por exemplo, para você ter uma performance de backup e restore. Então, esse é um outro ponto que o Gilles comentou aí, que é um diferencial da Exagrid, né? Você tem todas as, como posso dizer, as boas condições dentro da Exagrid, sendo que você tem um equipamento só. Entendi. Ok. Bem, senhores, da minha parte era isso, tá? Então, finaliza por aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Se não, Luciano, passei a palavra para ti. Bom, pessoal, o microfone está aberto de vocês, né? Então, se alguém tiver. Apesar que depois dessa apresentação de vocês aí, acho que não tem nem muito o que perguntar, né? Foi falado os pontos principais, as apresentações. Acho que essa demo que você fez, esse hands-on que você fez, foi fantástico. Então, não sei se o Huber tem mais alguma coisa que ele queira completar após a palavra da Exagrid. Eu só queria complementar aqui de novo, né? Eu acredito que sim, vai gerar bastante dúvida. A gente apresentou ali uma horinha, tem muita coisa que dá para aprofundar tecnicamente, né? Então, quem é mais técnico deve ter ficado com algumas perguntas aí. E aí eu acho que é importante, né, Lu, só reforçar aqui, a gente está à disposição para responder Claro. essas perguntas, para desenhar a infraestrutura junto com os nossos clientes e trabalhar a melhor solução olhando para a necessidade do cliente, não olhando somente produto, né? Eu acho que a gente conseguiu Não, fazer um pouquinho dos dois aí. Não, show de bola. E eu quero enaltecer também, né, o pessoal da Distec, né? A Renata não tá aparecendo aqui na fotinho dela, mas teve todo um trabalho dela aí também, então junto com vocês. E ficamos à disposição de vocês, tá? Então, como sempre aí, como o Ruber disse, né, não temos muito, é muito pouco tempo para a gente poder apresentar realmente como a gente gostaria, mas fica o meu convite, fica o nosso contato aberto para vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiserem que a gente marque uma apresentação, o Macau, né? Eles não ficam em Curitiba, mas a gente triangula o Macau, eu vou até vocês, a gente monta um Macau, uma apresentação híbrida, e aí a gente consegue entrar em mais detalhes. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Já vou deixar um spoiler aqui, com uma pequena diferença. Então, a gente vai confirmar a data ainda do dia 9 de agosto, mas provavelmente faremos aí um modelo um pouquinho diferente. Talvez a gente faça uma transmissão, fazemos ele presencial, vamos falar sobre o AF. Vamos deixar um spoilerzinho para vocês aí, mas mais para frente a gente manda o convite para vocês. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Huber. Obrigado, Genilson. Um abraço, até a próxima. Valeu, obrigado. Ótimo dia a todos.